Como eu falei, boa tarde a todos. O Daniel hoje vai apresentar a correção do Assignment 4 e passar agora a palavra para o Daniel. Tá. Então, hoje a gente vai ver a correção do Assignment 4, que é basicamente a correção da segunda parte do Assignment 4, porque a primeira foi aquela ideia de que a gente teve que mudar para o Emacsnet, então teve um tempo de uma semana antes do assignment mesmo. Então, a segunda parte do assignment era dar uma praticada na biblioteca do Gluon CV e testar alguns modelos de aprendizado profundo usando para vídeos, e mais especificamente eram alguns exemplos sobre action recognition e outros de estimação de profundidade. Tá. Aí, então esse aqui era o notebook que vocês tinham que resolver os probleminhas. E era, como eu falei, bastante simples, é mais uma prática do que o Gluon CV já tentava ensinar nos tutoriais dele, só que com um pouquinho mais de detalhes. Então, essa primeira parte era só para vocês rodarem o Gluon CV dentro do Google Colab, o que não era totalmente necessário, vocês podiam provavelmente instalar na máquina de vocês e rodar lá. Provavelmente funcionaria ainda melhor, porque o Gluon CV e o Colab não se dão totalmente bem, como a gente vai ver, mas funciona razoavelmente bem para a maioria das coisas. Então, depois de instalar, a gente tinha um exemplo usando esse TSN Two-Stream Network treinado nesse banco de dados, o CF101, 101 classes. E aí, no caso, a gente tem um exemplo aqui de como carregar um vídeo, né? Então, primeiro então, esse aqui era o exemplo. Então, só relembrando o exemplo que eu já apresentei na outra aula de laboratório. Aqui é como a gente carrega um vídeo pelo Gluon CV, usando uma biblioteca do Gluon CV. Aqui eu só estou olhando para os frames. E aí, para a gente usar algum modelo do Gluon CV, o esquema era: a gente tinha que setar a transformação necessária. Nesse caso aqui, o tamanho que a gente queria é 224 e tem uma normalização que depende das imagens que aqui já tem pronto. E aí aqui o primeiro modelo tinha uma base de VGG16. Então aqui já é um modelo pré-treinado. A gente só queria ver o funcionamento dele nesse exemplo, que é um vídeo de alguém lançando numa cesta de basquete. E aí a gente consegue ver que do top 5 de predições, o com maior probabilidade é basquetebol. Certo. E aí, deixa eu ver se eu consigo. Tá. Certo. E aí tem os 3 exercícios que vocês tinham que completar, seguindo ou não seguindo os tutoriais do Gluon CV. O primeiro era meio que repetir o exemplo, mas usando outra rede neural como base, no caso o Inception V3.
Então, essa pouquinho já veio primeiro, e depois vocês iam ter que aplicar 2 modelos em alguns vídeos de teste do Kinetics 400 e banco de dados do DeepMind e tal. E aí um modelo era usando convoluções 3D, essa parte de Slow Fusion e tal. E a segunda parte era aplicando o Slow Fast, que é a rede um pouco mais moderna, talvez a mais moderna que tem na biblioteca. E aí, então, para fazer o primeiro, era basicamente como o exemplo que eu dei, mas para usar o Inception V3 você precisa ter... É só porque a entrada tem um tamanho diferente. Então, a recomendação deles, se vocês procurarem, era ler o vídeo, colocar num tamanho maior do que ele vem. No caso aqui, que eles recomendavam, que é o que eu estou usando aqui. Ele já vai ler com 340 por 450. E aí, é aquele mesmo esquema. Então, quando a gente está passando por uma rede neural um vídeo, em geral o que a gente faz é, a gente tem lá o vídeo inteiro e a gente quer uma amostra em tempos mais ou menos igualmente espaçados. E essas redes são treinadas em clipes menores ainda dos vídeos, e então elas são treinadas para ver a partir de alguns frames de uma amostra de um clipe, tentar entender o que acontece dentro daquele clipe. Então a gente aqui está pegando uma amostra, aqui está dizendo que é o tamanho do vídeo, e você olha a cada 25 frames. Então, dado esse batch, usando o próprio recurso do Decord, a gente pega esse batch de frames, a gente tem que converter para o formato de cor da rede, e depois a gente criou essa transformação, que nem antes, só que agora com tamanho 299. Então é bem parecido. E depois de transformar os frames, a gente vai carregar a nossa rede neural de novo. Então no Bloom se vê sempre um get model e o nome do seu model. Aí tem lá o model zoo, que tem todos os modelos que eles têm disponíveis. Então, em geral, tem as informações necessárias. Você pode clicar lá. Em geral, você pode, por exemplo, olhar, por exemplo, nesse exemplo, a gente queria, por exemplo, esse cara aqui. Então, se eu olhar, por exemplo, o shell script em vez do log, eu posso ver aqui a dimensão que ele usou, que a gente está fazendo ali, e o input size da rede. Então, é basicamente o que a gente está fazendo aqui. E aí, da mesma forma, o mesmo script, a mesma célula usada na parte de cima, a gente faz uma média dos resultados em cada frame. E a gente tem o quanto de confiança que ele tem em cada label. E aí o top 5 tem de novo o basquetebol em primeiro. E outros resultados são, não sei se são iguais, esse aqui é um pouquinho diferente. Mas parece ter uma confiança boa em basquetebol.
No caso, esse banco de dados é um pouco menor e com menos labels, então é um pouco mais fácil. O Kinetics é bem mais complicado, porque além de ser mais exemplos e mais classes, são vídeos menos estruturados, digamos. São vídeos do YouTube, então são um pouco mais difíceis de trabalhar. Tá, então lembrando aqui, o exercício era baixar o banco de dados do Kinetics 400 e então foi o que eu fiz aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Então, se eu tenho ele baixado. Tá, eu não estou na minha pasta, então eu não vou encontrar o cara. Mas Kinetics 400. Esse cara aqui. Então a gente tem aqui, espero que vocês estejam vendo, que o banco de dados é basicamente assim. Você tem o label, o ID do vídeo no YouTube, que vocês podem usar para baixar, o tempo que começa e termina a ação que ele está dando o label. E qual é o tipo de display, no caso do teste. Então, vocês tinham que pegar esses arquivos, o de teste, por exemplo, e tinham que pegar uma amostra aleatória desse banco de dados aqui. Vocês tinham que pegar uma amostra de tipo 25 por aí e ver qual era a performance. Para fazer isso, na verdade, essa é uma forma, vamos mostrar uma forma, que é a que eu basicamente consegui fazer aqui no Google Colab, mas tem uma maneira melhor de fazer, que depois eu vou falar para vocês. Então, a maneira que eu escolhi fazer aqui foi a mesma que a gente usou em outros assignments, que era usando essa biblioteca para fazer download para fazer stream e download de vídeos do YouTube. Então, é a que eu vou estar usando aqui. Então, o que eu fiz? Eu li usando pandas os dados de teste e peguei uma amostra de tamanho 25. Aí o que eu fiz foi... Eu fiz o download desses vídeos. Eu poderia ter basicamente processado. Poderia ter feito o streaming de cada um e processado também. Essa é outra maneira. Mas eu quis fazer o download só para deixar salvo e aí eu poderia reutilizar no próximo exercício. Então, eu usei aqui ele tem uma função que faz o download. Então, eu baixei todos eles dentro de alguma pasta que eu criei ali dentro do meu Drive. E depois que eu baixei todos os vídeos, o que eu vou fazer... então, aqui é bem simples. É só iterar. É a mesma coisa que a gente usava antes para carregar o vídeo. Em vez de eu criar um decoder para esse cara, eu simplesmente fiz um download, tá? É só isso. E salvei qual é o nome do arquivo só para eu usar depois. Aí, eu fiz uma função que faz o pré-processamento do vídeo. Então, o que é o processamento do vídeo? Vai ler o vídeo. Eu podia ter feito isso direto, né, como eu falei, mas ele vai ler o vídeo. Aí ele vai ler com um certo tamanho, ele vai pegar um batch usando um esquema parecido com esse que a gente estava usando.
e vai isso. Aí vai fazer, basicamente, é muito parecido com o exemplo anterior. Mas nesse caso vocês têm que organizar de uma maneira, porque você tem que ter lá a gente vai passar uma convolução em 3 dimensões. Né? Então ele tem esse formato aqui. Vocês só tinham que fazer um recheio para esse formato, e isso é o que o tutorial vai te dizer para fazer, que é o formato que essa rede vai usar. Que vai ser parecido com o formato que o Slowfast vai usar também. Então, eu carreguei o modelo. Aqui vocês podiam, eu fiz com V1, mas podia ter feito com V3 também. Inception V3, mas aí tinha que fazer a mesma coisinha de antes, de botar um tamanho diferente e tal. Aí eu rodei aqui, deixa eu ver se está certo. Isso, eu estava tentando rodar aqui. Então, o que eu fiz foi, eu pré-processei cada vídeo que eu fiz o download, passei pela rede e vi qual era, e fiz um print do label original contra os labels do top 5. E eu achei que os resultados não são, pelo menos esses que eu tive aqui, não são tão bons. Tipo, Playing a Flute, ele é certo como o terceiro e erra achando que são outros instrumentos. Então você tem 400 labels dessa vez, então é um pouquinho mais difícil de acertar também. Às vezes acerta, uma coisa talvez muito óbvia. Por exemplo, aqui ele acertou com probabilidade total, basicamente, que era pulando de um trampolim, eu acho. E às vezes ele vai se confundir, por exemplo, tocando um órgão e tocando um piano. Então são confusões. Aí tem aqui tocando piano, teclado, um órgão. Então ele tem esse tipo de confusão, porque são bem específicas. E aí o que eu ia falar, que a outra maneira de fazer era que eu acho que talvez funcione melhor. Eu não tenho certeza sobre. Eu achei que, bom, essa aqui é a configuração que o tutorial te fala, mas quando você vê como eles fazem o treinamento, eles usam a biblioteca do próprio GluonCV para trabalhar com Kinetics 400. Então eu imaginaria que eles conseguem fazer um sampling e um pré-processamento melhor do que essa coisa aqui. Então daria para ter usado essa biblioteca do próprio GluonCV para trabalhar com essa biblioteca, para trabalhar com esse banco de dados. Mas os dados são razoáveis. Mas, por exemplo, a média que acho que eu não botei o print aqui, mas eu tinha feito a média de acerto e não tinha ficado muito boa. E então, eu acho que numa amostra pequena também, de repente, a gente não está conseguindo ver tão bem. Mas, bom, é isso. E aí o próximo exemplo era basicamente a mesma ideia, só que a gente tem que formatar para o Slowfast. Então, para o Slowfast, a gente vai ter dois frame rates, duas amostragens do nosso vídeo. Uma slow e uma fast. Uma com uma mais espaçada e uma menos. Então, a gente vai ter o frame ID slow, que vai ser mais espaçado, e o fast menos espaçado. E aí, ele basicamente vai concatenar os dois.
Então, vai ser isso que a gente vai fazer aqui. Então, essa função é parecida com a de cima, é bem parecida com a de cima, só que usando esses fast frame ID e o slow frame ID. Então, quando eu estou concatenando esses dois frame IDs, quando eu usar em alguma lista, ele vai me dar os frames do fast frame e os frames do slow frame. Um depois do outro. Então, certo. Então, essa parte aqui, então, é basicamente o que tinha antes. E esse é o esquema, é basicamente o que a gente tinha antes, só que agora a gente tem mais frames com espaçamentos diferentes, que é a forma como entra no slow fast. Então, aqui eu carrego o modelo, como antes, e faço a mesma coisa que eu fiz ali em cima. E eu fiz a comparação aqui. E os resultados são parecidos, um pouco melhores, eu acho, do que os anteriores, mas ainda errando de uma certa forma, tipo riding a bike e motorcycling. Ele se confunde, então ele tem várias coisas que ele se confunde. Mas é isso aí. Então esse era o slow fast, muito parecido com o anterior. Um pouquinho melhor só. Mas, de novo, eu acho que usando... Um problema de usar a biblioteca do Concevido para trabalhar com esse banco de dados foi que... Bom, basicamente eu estava tendo problemas de usar ela pelo Google Colab. Fora do Google Colab eu estava conseguindo usar. E eu acho que tem a ver com a versão que eu estou usando. Estou usando uma versão um pouco mais antiga aqui, eu creio. Então, talvez a versão mais nova... Eu acho que é por causa da versão, talvez. Vai ser simplesmente isso. Mas que não funciona muito bem no Google Colab, a versão mais nova. Por algum motivo. Tá. Aí o último exercício era usar essa rede para predizer profundidade, que era um exemplo um pouco mais simples, né? Porque ele não usa... ele não precisa ser exatamente simples, é um problema bem complicado, mas ele não usa exatamente pelo menos na hora de prever, ele não usa uma estrutura de tempo. Mas pelo menos, eu acho bastante impressionante já que seja possível fazer esse tipo de predição de profundidade com uma imagem só. Então, eu achei que seria um exercício interessante vocês verem como usar uma rede dessas que o Google CV tem pronta. Então, o exercício era pegar um vídeo de um outro banco de dados, mas que tinha uma cara semelhante ao que ele é treinado. Então, ele é treinado nesse banco de dados TT, mas eu pedi para vocês rodarem nessa cena aqui de um banco de dados do MIT. Então, essa é a primeira imagem do vídeo do MIT. E então a ideia era aplicar como eles sugerem no tutorial. Só que como vocês têm tamanhos diferentes, as imagens, os bancos de dados têm tamanhos diferentes, vocês tinham que transformar no tamanho de entrada dessa rede monodep e depois transformar de volta para o tamanho do vídeo para ficar, digamos, coerente. Então,
que eu fiz aqui? Tem aqui o tamanho de entrada, que é o que eu quero, para passar pela rede, e o tamanho original. Aqui, ó, se vocês, eu não estava usando antes, mas se vocês lembram, o decor tem esse set bridge. Então, vocês podem, depende de como tá, para ele já sair com o formato que você quer, e não como NumPy ou como o PyTorch. Mas tudo bem. Então você seta isso aqui, aí criou um decor. Aí eu estou criando, é basicamente o mesmo que eu tenho aqui, então na verdade não precisava ter essa parte. Tá, aí aqui eu fiquei, eu acho que na verdade eu estou usando essa de cima. Então aqui eu estou transformando no tamanho de entrada. Mas uma outra maneira que talvez fosse um pouco mais razoável era... Uma maneira um pouco mais razoável seria você redimensionar de forma que você mantesse o ratio, né, de altura e largura, e depois fizesse um crop da cena, que é o que essa outra transformação faz. Mas eu acho que o mais comum seria simplesmente fazer um reshape, que ele vai deformar um pouco a imagem. Esse talvez o problema, porque a rede neural vai estar acostumada com a proporção das coisas padrão, não com a proporção deformada. Mas ele acaba funcionando bem, razoavelmente bem nas duas transformações. Então, uma dessas transformações vocês podiam usar. Aí, então aqui eu estou carregando o modelo. Certo. Ah, tá. Eu botei a transformação aqui de volta, é a mesma. Aí aqui. Então, a gente vai usar... Aqui a gente vai usar algumas... Essas bibliotecas são mais cosméticas, é para fazer o plot do mapa de profundidade. E aqui eu estou salvando em MP4, só porque eu creio que consigo mostrar o vídeo em MP4. Então, eu salvei em MP4. Então, a ideia era parecida. A ideia é basicamente você passa por cada frame do seu vídeo e passa a sua rede neural. Então, você pega cada frame, passa a transformação, que vai transformar no tamanho que você quer. Aí você vai fazer a predição com o seu modelo. Aí, com isso, você vai pegar um mapa. Aí, aqui o que eu fiz foi usar esse resize bilinear aqui do ImaxNet para transformar o mapa em um mapa com o tamanho original da imagem. Então, eu estou redimensionando o mapa de profundidade. Aí, depois disso, você tem que fazer as transformações que é se livrar por exemplo, da dimensão do batch e fazer escolher ali uma profundidade para pintar o negócio. E aí a função que vai realmente criar a imagem é esse Scalar Map aqui. E aí que você pode escolher o color map que você quer. E tem o normalizer que tem a ver com essa saída da rede neural, então tem a ver com o mapa de profundidade em si. Então isso depende de como a rede neural está entregando, qual é o range de profundidade que ela está considerando. Então aqui a gente só está fazendo esse normalizador para fazer o mapa de cores certinho. Aí depois eu só organizo como uma imagem mesmo, de 255.
0,255, e aí coloco no método na cor do OpenCV e salvei. Aí eu espero que dê para ver aqui. Então esse seria mais o resultado daquele vídeo, o mapa de profundidade daquele vídeo. O que é até bastante razoável, dado que o vídeo não é do mesmo banco de dados e não tem a mesma dimensão que o anterior. A original seria esse aqui. Vamos ver se dá para ver. Seria legal ver um do lado do outro, mas... Então é um carro, aí ele vai dar uma curva, vai ter um caminhão, ou eu acho que é essa ambulância. Tem isso. Então, esse exercício era simplesmente aplicar também em algum vídeo, e o vídeo era esse que você podia fazer o que quisesse com isso aqui, mas em geral era para ver que vocês podiam aplicar um modelo treinado em outro pré-treinado em outro banco de dados, mas que tivesse características em comum num outro banco de dados, num banco de dados diferente. Que não é uma coisa que sempre vai ser possível. Existem sempre aqueles problemas clássicos de adaptação de domínio e tal. Por exemplo, se a gente pegasse uma cena na Índia com infinitos carros e todo mundo um em cima do outro, provavelmente essa rede neural não ia funcionar tão bem quanto esse exemplo mais simples. Então, existe um pouco de transferência, mas não vai existir uma transferência completa, a não ser que você use um método bem específico para ter transferência. Mas era essa a ideia. Eu acho que é isso, Luiz. Tá joia. Então, só um instantinho, eu vou terminar aqui a gravação. A gente continua a conversa.